Leilin teve enormes conquistas no Potioneering, na medida em que ele até ultrapassou o reino dos grão-mestres, alcançando um nível mais alto. Embora a poção gigante de dragão fosse rara e difícil de ser feita mesmo nos tempos antigos, era apenas uma questão de tentativa e erro para Leilin. Mesmo esses poucos fracassos não se deviam à sua técnica, mas porque os experimentos eram propensos a falhar eles mesmos. Desde que a poção gigante do dragão terminou, posso começar agora. Leilin deu uma olhada nos arredores. Era uma enorme praça pública localizada na Morning Star Magus Tower, criada com a ajuda do gênio da torre. No chão, havia desenhos complexos e runas mágicas, e até mesmo imagens totem ferozes. Ao redor de toda a formação mágica, havia 4 pilares gigantescos, cada pilar de pedra, a espessura de 3 homens combinados. Acima deles havia algo como um enorme túnel oco, que parecia estar aberto por armas afiadas, cheias de uma aura antiga e selvagem. Hades, Bland Sacrifice Spell Formation, progresso 99,9999%, o AI Chip respondeu após a varredura. Formação de feitiços de Hades, que afinidade entre nós. Leilin riu. Hades foi um dos magos negros mais aterrorizantes do mito antigo. Seu nível de magia negra era considerado inalcançável, e havia rumores de que ele havia compreendido completamente as regras da morte. Ele possuía a juventude eterna e estava cheio de desejo por carne e alma. Mas é claro, Hades não era nada mais do que um magus sombrio super-poderoso aos olhos de Leilin e outros magos, e alguns até olharam para Hades como um alvo motivacional e tentaram superá-lo. Quando Leilin tentava avançar para o nível 2, ele havia feito uso da formação de magias do oponente para coletar espíritos. É claro que a atual formação de magia no sangue era alguns níveis mais alta do que a daquela época, poderia até absorver a linhagem de oferendas de sacrifício pela força, a fim de aumentar a vitalidade do magus da Estrela da Manhã. Leilin deu uma olhada no seu status atual. Leilin Farlier, Rank 4 Bloodline Varlock, Serpente Kemoen Gigante, Forma Completa, Força, 50, Agilidade, 45, Vitalidade, 65, Força Espiritual, 956.8, Poder Mágico, 956, Poder Mágico em sincronia com Força Espiritual, Força da Alma. Eu tenho força espiritual mais do que suficiente, mas a vitalidade é tão difícil de aumentar. Leilin sorriu ironicamente. Este foi o efeito colateral de seus repentinos e enormes avanços recentemente. Além disso, se sua vitalidade ainda não chegasse a 100, seria um grande problema, uma vez que o selo multiling fosse quebrado. Comece! Os olhos de Leilin brilharam com a luz vermelha. Asterisco craque. Craque. Asterisco sob a manipulação do gênio da torre, todo o quadrado começou a tremer, e uivos ofendidos podiam ser ouvidos de perto. Esse foi o luto dos Varlocks Kobold fortalecidos. Após a extração da linhagem, essas criaturas estavam sendo tratadas como lixo e processadas por Leilin. Ondas de uma aura aterrorizante aumentaram continuamente durante a formação da magia. Uma vez que o luto dos kobolds enfraqueceu, toda a formação mágica começou a mudar. Os 4 gigantescos pilares de pedra que cercavam a praça começaram a tremer. Do túnel acima, uma enorme quantidade de líquido pegajoso que estava vermelho de sangue escorreu. Misturados havia objetos brancos que pareciam ossos esmagados. O líquido vermelho primeiro preencheu os pilares até a borda, antes que ele lentamente se derramasse como sangue fluindo nas veias, fazendo com que os pilares se tornassem vermelhos. O líquido fluiu todo o caminho, finalmente alcançando as runas da formação mágica. O líquido vermelho sangue concentrado encheu as runas em ordem. Todo o processo estava cheio de uma certa solenidade e a atmosfera estagnada era sufocante. A formação de feitiços entrou em ação e uma enorme camada de luz carmesim subiu das runas. Sob a atração dos raios de luz carmesim, o vazio vago acima da formação da magia foi quebrado. A luz assumiu a forma de símbolos vistos nos ritos sacrificiais, quando começou a irradiar ondas de invocação. Asterisco avoou, asterisco o fantasma de um monstruoso lobo de 2 cabeças pairava no céu acima da formação mágica, uivando ferozmente. A ganância encheu seus olhos verdes enquanto a saliva pingava de suas mandíbulas.
Eu nunca vi uma técnica de convocação como essa antes. É uma convocação de um mundo estrangeiro ou de um tempo e espaço diferentes? Os olhos de Leyline brilharam azuis. Ele ordenou o AI-chip para gravar a cena em seu banco de dados para uso futuro. Asterisco avoou. Asterisco o lobo de duas cabeças não começou a se deliciar com a polpa de carne, ossos e sangue imediatamente. Instiad virou-se para Leyline, um olhar feroz em seus olhos enquanto olhava para ele como se ele fosse uma das oferendas. Tem um certo nível de inteligência? Poderia ser um clone de Hades? Leyline acariciou seu queixo. Começou como ele avaliou este lobo de duas cabeças. Este comportamento despreocupado de Leyline irritou muito o fantasma quando uivou e apontou para atacar Leyline. Asterisco se asterisco um fantasma malévolo da serpente Kemoin gigante, este com escamas carmesim, apareceu atrás de Leyline e mostrou suas mandíbulas para o lobo. Uma magnífica aura emanava da serpente Kemoin, fazendo o lobo vacilar. A convocação de uma criatura de outro mundo é de fato problemática. Leyline bufou, começou a ativar um feitiço. Asterisco rumble. Asterisco óleo penetrante relâmpago branco atingiu o fantasma, fazendo com que ele uivasse enquanto perdia um pouco de sua forma escura. Depois que o relâmpago passou, cada uma das duas cabeças de lobo agora tinha uma coleira, com pontas que davam para o pescoço. O lobo de duas cabeças foi ameaçado pelos espetos e não ousou se rebelar. Em seguida, precipitou-se para a luz vermelha antes de começar a deleitar-se com fome na carne. A formação ficou em silêncio, exceto pelos barulhentos ruídos mastigadores. Depois de alguns minutos, a carne e a luz dentro da formação mágica foram devoradas pelo lobo de duas cabeças. Então rugiu para o céu, as ondas sonoras viajando longe e alto enquanto uivava alto. A formação de feitiços começou a deformar mais uma vez sob esses uivos aterrorizantes. A luz das estrelas brilhou através da Magus Tower, revelando a imagem de uma lua brilhante. Sob os uivos do lobo, a lua gradualmente ficou vermelha antes de se estender para os lados e formar a forma de um olho humano. Um olhar gelado varreu, fazendo com que Leyline estremecesse de medo. Ele sentiu como se tivesse chamado um desastre e seu corpo ficou tenso. Esta aura que pressiona deve certamente pertencer a um Magus de alto nível. Leyline inalou profundamente. Felizmente, o olho carmesim não fixou seu olhar nele. Em vez disso, apenas o olhou rapidamente e se concentrou no lobo de duas cabeças. Uma cena misteriosa se formou quando o lobo de duas cabeças uivava continuamente sob o olhar do carmesim óleo da lua. Asterisco pop. Asterisco o som de uma bolha estourando foi seguido por um som explosivo e as vistas fenomenais na área desapareceram sem deixar vestígios. O lobo de duas cabeças, a lua cheia e a luz das estrelas de repente pareciam ser uma ilusão, e um tom de luz púrpura girava em torno da formação de magia. Consciente da ganância de um mundo estrangeiro foi atraído, a convocação do antigo fantasma do Hades está completa. Uma notificação do AI-chip soou, lembrando Leyline que o que ele tinha visto agora não era uma alucinação. Ufa, que formação mágica estranha! Hades, o rei dos antigos magos negros, é verdadeiramente uma elite poderosa. Leyline soltou um longo suspiro e entrou na formação mágica. Asterisco boom asterisco o estrondo da formação agiu como um sinal, e uma enorme quantidade de Oligte roxo convergiu em Leyline quando ele entrou em seu corpo. Argue! Leyline soltou um gemido abafado e começou a tremer. Depois que os raios de luz roxa entraram em seu corpo, eles começaram a se contorcer como minhocas. Esse sentimento era indescritível. Se não fosse por sua excelente vitalidade e grande resistência, ele teria desmaiado ou morrido devido à dor. A poção gigante do dragão. Leyline manteve-se composto, usando o remédio vermelho arroxeado que ele havia preparado há muito tempo. Asterisco pô. Asterisco parecia haver uma reação química quando a poção entrou em seu estômago, e a quantidade de dor aumentou 10 vezes. A visão de Leyline tornou-se negra, mas ele conseguiu perseverar com sua força de vontade. Bip! Anfitrião está passando pelos ritos sacrificiais de Hades. Fortalecimento das fibras musculares no processo. Bip! Anfitrião está absorvendo materiais quintessenciais, a vitalidade aumentada. Bip! Poção do dragão gigante entrou em vigor.
A radiação está criando o melhor ambiente para absorção. As notificações do AI chip soaram continuamente. Depois que a última onda de dor passou, Leilin sentiu uma torrente de calor jorrando por todo o corpo. Bip! Aumento da vitalidade, atualmente em 66,7. 67,5. 68,3. 69,9. O valor mostrando a vitalidade de Leilin continuou aumentando no banco de dados do AI chip e ultrapassou 70 em uma fração de segundo antes de continuar. 71. 72. 73. 74. 74,5. Em quase um instante, o número disparou por 10. Apenas parou ao chegar a 74,9. Leilin endireitou o corpo depois que os efeitos da poção passaram, e sons estridentes soaram por toda parte. Dados do OS mudou, reajustando. Leilin deu uma olhada em suas estatísticas e descobriu uma enorme mudança nelas. Leilin Farlier, Rank 4 Bloodlock Varlock, Serpente de Kemoin, Forma completa, Força, 50 Agilidade, 45 Vitalidade, 74,9 Força Espiritual, 956,8 Potência Mágica, 956 Força Mágica em sincronização com Força Espiritual, Força da Alma. 1. A vitalidade aumentou em 9,9 unidades. Muito perto dos dados estimados do AI chip. Leilin assentiu em satisfação. Agora, ele alcançou um valor monstruoso em termos de vitalidade.